Eu vou te contar uma coisa agora que você não vai acreditar. O meu marido, ele sempre gostou de fazer sexo com a luz acesa porque ele falava que ele gostava de me ver. Então a gente sempre fazia sexo com a luz acesa. Mas teve um dia que ele quis fazer com tudo apagado. E assim, não podia ter nenhuma luzinha acesa, nada. Só que eu nem imaginava o porquê. O meu marido, ele já foi casado antes de mim. E quando eu comecei a namorar ele, que eu fui conhecer a família dele, quando eu cheguei na casa da mãe dele, a primeira coisa que ela olhou pra mim e falou foi assim: olha, se eu fosse você, eu pulava fora desse relacionamento, porque a única pessoa que ele ama de verdade é a ex dele, então ele só vai fazer você sofrer. E quando a mãe dele falou isso pra mim, em respeito a ela, eu fiquei quieta, engoli aquilo a seco, não gostei, obviamente, mas fiquei quieta, não respondi, não falei nada. Beleza, o tempo foi passando e com 8 meses de namoro, a gente decidiu alugar uma casa e nós fomos morar juntos. E eu lembro até hoje, quando isso aconteceu, eu cheguei na minha sogra e falei: tá vendo, sogra? Eu consegui fazer ele esquecer a ex dele. Você falou que eu nunca ia conseguir, eu consegui. E quando eu falei isso, a minha sogra só fez assim: a única coisa que ela fez foi isso e saiu andando. E até então as coisas estavam indo bem, o meu casamento estava indo super bem, o meu relacionamento com o meu marido estava indo super bem, ele me tratava muito bem, ele cuidava muito bem de mim, todo dia ele me elogiava, me falava que eu era linda, maravilhosa, princesa gostosa, tanto que na hora do sexo ele fazia questão da gente fazer sexo com a luz acesa, porque ele falava que eu era maravilhosa, que eu era linda. Até que um dia foi aniversário da minha cunhada e ela fez a festa do aniversário dela numa chácara. E ela convidou alguns amigos dela, convidou a família e convidou também a ex do meu marido, que era amiga dela. Mas beleza, quando eu vi a ex dele lá, obviamente eu não gostei, já fiquei meio assim, só que na hora eu pensei comigo: não vou mostrar fraqueza e eu vou fingir que eu não tô nem aí, porque eu preciso fingir que, né... Até que um dia foi aniversário da minha cunhada e ela fez a festa de aniversário dela numa chácara. E ela convidou alguns amigos dela, convidou família e convidou também a ex do meu marido, que era amiga dela. Quando eu vi a ex dele lá, eu não gostei nem um pouco, obviamente, só que na hora eu pensei comigo o quê? Não vou mostrar minha fraqueza e vou fingir que eu não tô nem aí. E realmente, fiquei no meu canto, ela ficou no canto dela lá, e a todo momento, meu marido sempre ali do meu lado, não saía do meu lado, em momento algum eu vi ele indo pro lado dela ou algo assim. Beleza, o aniversário acabou, algumas pessoas foram embora e outras pessoas ficaram pra poder dormir na chácara pra aproveitar o domingo. E eu fiquei com meu marido e a ex do meu marido também ficou, só que como eu falei, cada um no seu canto. Ok, tamo lá curtindo, bebendo, eu já tava bem assim alegre, porque eu não tenho muito costume de beber muito, e eu já tinha bebido bastante, então assim, eu tava bastante alegre. E nisso, meu marido me chamou pra gente ir pro quarto, ele falou: vamos dar uma passadinha lá no quarto rapidinho? E nós fomos. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, meu marido me chamou pra gente ir pro quarto e nós fomos. E assim que nós chegamos no quarto, a gente já começou a se beijar, já começamos a tirar a roupa, nisso ele me jogou na cama. Quando ele me jogou na cama, ele apagou a luz. E quando ele apagou a luz, eu estranhei, porque como eu falei, a gente não faz com a luz apagada. E nisso eu perguntei o porquê que ele tinha apagado a luz, e ele falou que era porque a gente não tava em casa, tinha muita gente ali, então que era melhor fazer com a luz apagada. Tá bom. Falei pra ele: então acende a lanterna do celular, porque eu sei que você gosta. Nisso ele falou: não, amor, não precisa, deixa tudo apagado que é melhor. Ok, continuamos ali nos beijando, até que do nada ele falou assim: olha, me espera aqui que eu já volto. Eu só vou lá avisar minha irmã que a gente tá aqui e vou pedir pra ela não deixar ninguém vir aqui no quarto pra não atrapalhar a gente. Me espera aqui. Tá bom, ele foi falar com a irmã dele e eu fiquei esperando ele. Só que eu tava assim tão bêbada, gente, tão bêbada, mas eu tava tão bêbada que nesse tempo que ele foi, eu acabei pegando no sono. E quando ele voltou, ele já voltou me beijando e nisso eu despertei e nós começamos a fazer. E mesmo bêbada, eu lembro que ele tava muito diferente naquele dia. Ele tava transando comigo, só que de um jeito muito diferente. Mas enfim, terminamos. E quando a gente terminou, eu fui levantar pra ir no banheiro pra poder tomar um banho. Só que ele não deixou. Ele me agarrou e falou assim: fica aqui deitadinha comigo, que eu quero ficar deitadinha com você um pouco. E tá bom, fiquei deitada ali com ele e acabou que eu peguei no sono de vez e fui acordar somente no dia seguinte. Beleza, acordei no dia seguinte, tomei meu banho, fui aproveitar o domingo, né? Fui aproveitar ali a chácara. E tá bom, passou o final de semana e vida que segue. E dias depois do aniversário da minha cunhada, um certo dia eu fui na casa da minha sogra e cheguei lá, minha cunhada tava lá, e tava ela e minha sogra conversando. No início eu cheguei, sentei pra tomar café com elas e comecei a conversar com elas. E ali a minha cunhada começou a contar sobre um acontecimento que aconteceu com ela, no namoro dela, no relacionamento dela, e ela começou a contar e pediu opinião. Quando ela pediu a minha opinião, eu dei a minha opinião, porém eu acabei que fiquei do lado dele, porque eu achei que ele tava certo, no caso, o namorado dela. E quando ela viu que eu fiquei do lado dele, ela ficou super brava, começou a me xingar do nada, falar um monte de besteira. Ela surtou. Quando eu vi que ela ficou daquele jeito, eu olhei pra ela e falei assim: tá vendo? É por isso que eu fiquei do lado dele, por isso que ele não tá te suportando mais. Olha como que você é. Tudo que fala pra você, você se estressa, você começa a xingar, não precisa disso. Pra quê? Quando eu falei isso, ela começou a vomitar todas as traições do meu marido na minha cara, mas assim, vomitar mesmo, contando tudo, com quem que ele tinha me traído, tal dia, em tal lugar, com tal pessoa, ela sabia tudo. Inclusive, uma das traições foi literalmente do meu lado, debaixo do meu nariz. Sabe como? Sabe o dia que a gente transou de luz apagada? Que ele foi conversar
com a irmã dele, ele não foi conversar com a irmã dele, ele foi chamar a ex dele, e a bonitona também já tava bêbada, se permitiu, olha só que ela se sujeitou a fazer. Ela entrou no quarto escondida, ficou sentada no chão do lado da cama, e enquanto a gente fazia, no caso eu e ele fazíamos, que ele, vamos falar o português claro, enquanto ele me comia, ele ficava passando a mão nela e ela se tocando enquanto a gente estava fazendo. Só que, gente, eu não senti a presença dela naquele momento, eu não lembro em momento algum. Já parei assim, sabe, tentei lembrar pra ver se em algum momento eu lembro de alguma respiração ou algo diferente, só que não, eu não lembro de nada. Por isso que na hora que a gente acabou, ele me segurou ali na cama pra me ficar deitada, pra ela poder sair. Nisso, minha sogra já entrou na frente, já mandou minha cunhada parar, e quando a minha sogra entrou na frente, eu olhei pra minha sogra e falei, não minta pra mim, é verdade isso daí, o que ela tá falando é verdade? E nisso minha sogra falou assim, bom, sobre a chácara, eu não estava sabendo, eu tô sabendo agora, ela falou, também tô descobrindo agora junto com você, só que outras traições eu já tô sabendo, ele traiu você já várias vezes com a ex dele. E assim, a ex dele, ela não queria voltar com ele de jeito nenhum, só que quando ela queria matar a saudade, ela chamava ele e matava a saudade com ele. Eu sei que eu saí arrasada da casa da minha sogra e fui direto pra minha casa. Eu tava tão mal, eu tava tão triste, tão assim, desacreditada daquilo, que, gente, eu não tinha forças nem pra brigar. As lágrimas escorriam que eu não tinha força nem pra chorar, as lágrimas, elas caíam sozinhas. Cheguei em casa e falei pra ele, olha, eu já tô sabendo de tudo, se você quiser mais detalhes, você liga pra sua mãe, você liga pra sua irmã, você pergunta o que aconteceu. E falei pra ele, eu tô sem força, eu tô tão triste, eu tô tão decepcionada que eu tô sem força até pra brigar. Ele até estranhou, porque eu sempre fui muito assim, sabe? E nisso eu falei pra ele, a única coisa que eu quero que você faça é que você pegue as suas coisas, que você suma da minha vida. Por favor, vá embora da minha casa. E na hora ele arrumou as coisas dele e foi. E a única coisa que ele falou foi, eu não vou me justificar porque eu tô errado e não tem justificativo que eu fiz, só que eu quero que você saiba que você não merecia isso, você merece coisa muito melhor. E eu não vou pedir perdão porque você nem deve me perdoar. Ele falou, mas eu quero que você saiba que eu sinto muito. E depois que ele foi embora de casa, eu sofri muito, fiquei por vários meses assim, sozinha, sofri por vários meses, sofri tudo que eu tinha que sofrer. Até que meses depois, quando eu voltei a sair, que eu voltei assim a querer me, voltar a viver novamente, eu comecei a me aproximar de um amigo dele, de um amigo do meu ex. Nós começamos a nos aproximar, conversar, todo dia a gente conversava. Quando eu vi, a gente já tava ficando. E quando eu vi, a gente já estava namorando e nós estamos namorando até hoje. E sobre o meu ex, ele tá sozinho até hoje. Quando a ex dele quer, ela usa ele, faz o que quer com ele, depois ela joga fora e volta a viver a vida dela de novo e ele fica aí, esperando ela voltar pra ele de vez. Mas ela não vai voltar, ela já falou que não vai voltar, ela só quer usar ele, matar a saudade e depois ela joga fora. E é o que ela tá fazendo, e ele tá aí, tontão, esperando isso. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O amigo do meu marido me desrespeitou. Aí, em vez do meu marido me defender, ele riu porque ele achou super engraçado. Aí, como ele achou super engraçado, ele tomou a resposta dele que é pra ele aprender a virar homem. Pois bem, um amigo do meu marido, que era muito engraçadinho, sabe aquele engraçadinho bem inconveniente, que fica fazendo aquelas piadinhas sem graça que ninguém ri, tipo o tiozinho do pavê? Então, ele era 3 vezes pior do que o tio do pavê, porque do tio do pavê eu ainda ia rir por consideração, ele nem tanto. Eu odiava estar junto com esse amigo, né? Mas era o aniversário dele, e ele fechou um barzinho pra poder comemorar com os amigos dele, que não sei o que ele tinha uma graninha, não sei o que, e convidou a gente. Como era aniversário dele, meu marido queria ir, eu não tinha o que fazer. Pois bem, fomos pro aniversário do querido, me arrumei a caráter, fiquei toda linda, que não sei o que e tal. E ele marcou até 5 de tarde, sabe? Era umas 3 horas da tarde, quando a gente chegou lá. A gente chegou lotado de mulher, porque ele era solteiro. Então, assim, eu já fiquei meio revoltada, porque ele chamou muitas amigas, né? Mas beleza, tava no... né, eu ia fazer o quê? Expulsar as amigas dele da festa dele? Não. Então, assim, me incomodou um pouco, porque tinha muito mais mulher do que homem, tipo assim, quase não tinha casal. E a impressão que eu tinha é que quando eu cheguei, a impressão que eu tive, né, quando eu cheguei, ele meio que revirou os olhos, tipo assim, ai, não acredito que você trouxe ela, sabe? Sério que você veio de casal? Sério que você trouxe ela? Eu não sei porquê, mas eu tive essa sensação. Mas não falei nada porque eu não queria pesar o clima, não queria estragar o clima, porque eu tinha essa fama de que eu pesava o clima. E realmente eu pesava o clima, porque eu pesei absurdamente. Pois bem, chegamos, sentamos e começa a beber cervejinha daqui e não sei o que, o amigo super alegrinho, ficando mais louco que o Batman, jogando umas piadinhas aqui, umas piadinhas ali, que não sei o que. E aí ele perguntou pra mim do nada, tipo assim, todo mundo em volta, conversando, rindo,
perguntou pra mim do nada como é que tava no meu trabalho. E eu tava numa época que eu tava trabalhando muito, porque eu tava lutando por uma promoção, que não sei o que, então eu queria chamar atenção, né? Eu queria que a minha chefe prestasse atenção em mim. Eu tava trabalhando o triplo do que eu realmente trabalhava. E aí eu contei isso. Nossa, não, tô trabalhando muito, que não sei o que, porque eu tô atrás de uma promoção, mas eu chego muito cansada. Enfim, contei que eu estava muito cansada, que eu estava trabalhando muito. E aí esse amigo achou de bom tom, virar na frente de todo mundo que tava ali e falou assim: quer moleza, senta na pica. Só que assim, gente, pô, um burro velho daquele falando com outra burra velha que nem eu, casada, na frente de todo mundo. Ele não tinha essa intimidade comigo, porque ele era amigo do meu marido, mas pra mim ele era só um conhecido, sabe? Ele era aquele tipo de pessoa que eu nem gostava que ele chamasse pra minha casa, entendeu? Então assim, quando ele virou pra mim e falou assim: quer moleza, senta na pica, eu achei aquilo ali de uma agressividade, entendeu? Tipo, péssimo, não foi de mau tom, não foi de péssimo tom, que eu meio que assustei. E eu olhei assim pra cara do meu marido, e meu marido calado, olhando como se aquilo ali fosse a coisa mais normal do mundo. Eu senti que ele tava falando comigo como se eu fosse uma vagabundinha aqui que tava ali a chaveirinho do meu marido. Aí eu peguei e virei na cara dele e falei assim, eu olhei pro meu marido, vi que ele não respondeu, eu falei: você é escroto igual. Eu virei e falei assim: mas você já sentou numa pica? Você tá achando que sentar na pica é moleza? Não, tem pica que é muito difícil de você sentar. Aí eu falei isso, ele ficou meio sem graça, meu marido começou a rir. Tipo assim, sabe? Deu o ar da graça, começou a rir, achando que eu tinha falado isso pra pica dele. Aí eu virei na cara dele e falei assim: não, mas não precisa rir não se preocupa não, que na sua pica é moleza. Desde que eu me casei com você, tá sendo realmente moleza sentar na pica. Dificuldade era o meu ex, que tinha uma tora no meio das pernas, então aí já não era moleza. Porque quando a pica é pequena, murcha, naniquinha, banana, naniquinha, é mais fácil a moleza realmente. Então relaxa que você não entra nessas questões. Gente, o homem ficou da cor de um tomate olhando pra minha cara desacreditado. Tipo assim, como assim você realmente falou isso? E eu realmente falei isso. Olhei pra cara do amigo dele que também ficou totalmente sem graça. As pessoas em volta começaram a rir. E ele, tipo assim, aí ele me puxou assim de ladinho e falou: que isso? Como é que você fala? Eu falei: ué, o teu amigo vira pra mim, pra sua esposa, que ele não tem intimidade, e faz uma falta de respeito dessa dizendo que a moleza sentar na pica? Na pica? Ele tá achando que ele tá falando com quem? Com as amiguinhas dele no meio da rua? Você não fala nada e ainda ri? Quando eu dei a resposta nele? Falei foi pouco. Isso aqui é pra você aprender a virar homem, aprender a se impor, aprender a defender a sua esposa. E eu falando isso, ele tipo me puxou de cantinho pra falar baixinho, eu falando em alto bom tom, que era pra todo mundo escutar. Ele ficou totalmente sem graça, o amigo dele mais sem graça ainda, todo mundo em volta sem graça, pesei o clima legal. Ele: acho que eu tô cansada, acho que a gente vai embora. Fomos embora. Ele ficou uma semana sem falar comigo. Esperei no tempo dele, amor. Fica à vontade. O problema é dele. E foi isso, gente. Aprendeu, né? Da pior forma possível, mas aprendeu.